Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma vez mais estamos reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Essa é a melhor escola, escola essa enquanto ensina, evangeliza. E sempre tenho por hábito dizer que esse é o maior compêndio teológico que nós temos à nossa disponibilidade. E nesse trimestre nós estamos abordando o verdadeiro pentecostalismo. São 13 lições de imprescindível aprendizado. Você não pode perder. Se você perder uma das lições, eu quero te convidar. Aqui no nosso canal. Está disponível todas as lições, desde a primeira, que teve um cunho introdutório, e essa lição que hoje nós estaremos abordando, lição de número 9, e estaremos abordando todas as demais lições. Por conseguinte, já está se aproximando aí o próximo trimestre. Eu quero te convidar para que esteja sempre conosco, ligadinhos, conectados, plugados aí na nossa EBD. Tá ok? Fico grato por tua atenção, pelo teu carinho, fico sempre grato por ter você aqui conosco, assistindo a nossa escola bíblica dominical. É feita com carinho, com amor, com dedicação e no sentido de dar a nossa singela contribuição. Tá bom, queridos? Vamos então à nossa lição de número 9, 28 de fevereiro de 2021, vivendo o fervor espiritual. Essa lição é muito interessante, vivendo o fervor espiritual. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos aqui pelo menos um imperativo, ou dois imperativos. Não vos embriagueis, porém enchei-vos do Espírito. Não embriagar é uma ordem, com vinho em que há contenda. Porém, nós temos também uma outra ordem, um outro imperativo. Isso aqui é colocado de forma muito precisa através do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porém enchei-vos do Espírito. Significa dizer que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e não embriagados com vinho em que há contenda de soluções e brigas, intrigas, factoides e coisas do tipo. Até porque nós aprendemos com Cristo. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Verdade prática. Ser cheio do Espírito Santo pode ser se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Está aí as definições da leitura bíblica, da nossa verdade prática e do nosso texto áureo. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe encontra-se inserida na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 20. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, fortalecendo entre vós, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria já de te convidar para que nós possamos estar já indo para a nossa introdução, para que nós possamos ganhar o maior tempo possível, e nós estaremos analisando de forma não pormenorizada, mas nós estaremos analisando os pontos principais da nossa lição. O ponto central, olha aqui para mim, o ponto central da nossa lição é preciso viver o fervor espiritual. Queridos, a expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nele aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal? Vamos lá então. A importância da devoção pela
oração. O apego à palavra é o hábito de orar, são indispensáveis na vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio dela. A devoção. Queridos, um dia perguntaram a Moody, qual é o mais importante? Ler a Bíblia todos os dias ou orar? Ler ou orar? Qual é o mais importante? Moody, com muita sabedoria, ele respondeu. Qual é o mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ora, de igual forma, ambas são importantes, imprescindíveis para que o pássaro continue voando. Concorda comigo? Então, respondendo essa questão, tanto a Bíblia como a oração, elas vivem conjuntamente, intrinsecamente ligadas. Nós não podemos nos dissociar da oração e não podemos nos dissociar da palavra. A palavra e a oração, ela trabalham junto para que nós possamos ser fortalecidos na força do poder de Deus. A palavra de Deus é imprescindível. A leitura da palavra é imprescindível. A nossa leitura diária, a nossa vida de devoção, a nossa vida de fé, a nossa vida de prática, o exercício espiritual que vai nos fortalecendo e nos robustecendo e trazendo todos os nutrientes necessários para o fortalecimento e robustecimento da nossa alma, é a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos toda a substância, todos os nutrientes necessários para o fortalecimento da nossa alma, da nossa vida espiritual. Já é provado até cientificamente que a leitura cotidiana da Bíblia, ela faz bem até o nosso cérebro. Olha, bela descoberta, não? Quando algumas pessoas são tão céticas à palavra de Deus, há muitas pesquisas que apontam que, na verdade, a Bíblia, ela faz bem. A leitura diária da Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos, queridos, ter uma devoção plena pela palavra e pela oração. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação, zelo. Com o nosso apreço pela oração, Mateus capítulo 26, versículo 41, o amor pela palavra, Salmo 119, versículo 97. Queridos, Davi, ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela tanto tem o alcance próximo como o alcance distante. É como um farol que nos ilumina, que nos guia. Então, nós não podemos de forma alguma termos uma vida de devoção que não seja conectado à palavra e conectado com a oração. A oração e a palavra é imprescindível. Agora, queridos, quando nesta lição nós estamos falando exatamente sobre o fervor, eu preciso pontuar aqui para você, atenção para isso, eu preciso pontuar o que é fervor. A palavra fervor significa ação de ferver, condição do que foi submetido a fervura, grande calor, ardência, brasa. Figuradamente significa empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo, dedicação. Fervor é isso. Fervor é você estar abrasado. É você estar dedicado, empenhado em buscar uma satisfação. E a nossa satisfação, a satisfação da nossa alma, a satisfação para a nossa vida espiritual, sem sombra de dúvida, é estar mergulhado, imergido na oração e na palavra. Nós não podemos, queridos, de hipótese alguma, nos dar o luxo de termos uma vida de fervor, uma vida fervorosa. E Paulo, com muita propriedade, ele já nos fala sobre isso. Sede fervorosos no Espírito. Fervorosos. O que é fervoroso se não é estarmos em efervescência? Efervescência constante, não viver uma vida ociosa, não viver uma vida letárgica espiritualmente falando, mas vivermos fervorosamente, ardentemente, empenhado, buscando. Então, isso é fervor. Você sabia
Segundo a enciclopédia Champlain, na página 2004, Champlain, 2004, página 718, diz que ser fervoroso é ser intenso, zeloso e é resultado no propósito tomado. Uma pessoa fervorosa caracteriza-se pelo sentimento e convicções profundas. Essa qualidade de espírito faz contraste com a atitude de superficialidade, fingimento e vacilações tão comum nos dias em que nós estamos vivendo, queridos. Nós precisamos desse fervor. Os dias que nós estamos vivendo, até porque eu creio, é uma crença minha, é uma convicção minha. Nós estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja. Estamos vivendo, sem sombra de dúvida, indiscutivelmente, o final de todas as coisas, o cumprimento cabal da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. Você que é estudioso da palavra de Deus, você sabe muito bem disso. Não precisa ser um exímio teólogo, um exímio exegeta da Bíblia para entender que nós estamos vivendo o tempo do fim. Agora, nesse tempo do fim, mais do que nunca, surge uma necessidade enorme de estarmos sendo fervorosos. E volto a repetir, o que significa fervor? Ação de ferver, condição de quem se submete à fervura, grande calor, ardência, brasa. E Paulo, volto a repetir o que eu já disse anteriormente, sede fervorosos. Sede fervorosos. Então, a vida de devoção é uma vida, obviamente, para quem está tendo também essa questão de estar fervorosamente, ardentemente buscando ao Senhor, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo, expressa a nossa total dependência do Senhor. Queridos, olha, fala sério. Quem ora, ele se submete a Deus. Quem ora, ele se submete à palavra. Quem ora, ele vive plena, exclusivamente debaixo da dependência de Deus. Porque a oração nada mais é do que a nossa dependência. Queridos, nos dias difíceis em que nós estamos vivendo, ou nós nos debruçamos a palavra e uma vida de oração, de jejum, consagração e busca ao Senhor, ou nós perderemos o fervor espiritual. E quando eu falo de fervor, volto a repetir, é abrasamento, é desejo, aquele desejo de fazer a obra, desejo de orar, de pregar, de ler a Bíblia, de ter uma vida de santidade, de comprometimento, uma vida mergulhada na presença de Deus, uma vida que nos leva a evangelizar, uma vida que nos leva a um ato de voluntariedade. Porque, queridos, parece que nós estamos vivendo em uma época de obrigatoriedade, que ir para o culto, ir para as celebrações, ir para um período de oração e de consagração e de recolhimento ao Senhor é uma obrigatoriedade. Vemos isso como algo pesado, quando a Bíblia diz que isso deve ser leve, quando isso deve ser espontâneo, até porque o nosso Deus, Ele espera de cada um de nós atos de espontaneidade e não de obrigatoriedade. Tá o quê? Amados, nós precisamos remir o tempo. E como é remir o tempo, pastor? Remir o tempo é aproveitar o máximo que nós pudermos do tempo. Nós estamos vivendo uma época de isolamento social, afastamento social, distanciamento social. Estamos vivendo agora uma época de lockdown. O Brasil
e o mundo todo ainda está vivendo uma época de profunda crise política, econômica, social, de saúde. Nós estamos vivendo e vendo as pessoas em pânico, em desespero. E o que nós precisamos é remir o tempo. Ao invés de, nesse momento, quando nós estamos, como agora aqui no estado da Bahia, desde ontem, às 17 horas, até a segunda-feira, às 5 horas da manhã, tudo está fechado, com exceção dos serviços essenciais. Por que não aproveitar esse tempo, quando nós estamos na nossa casa, para tentar de alguma forma mitigar, minimizar um pouco da disseminação desse vírus que desafia a ciência? E enquanto não temos vacina para que todos sejam imunizados, e ainda que tivéssemos, levaria praticamente até o mês de dezembro, uma projeção otimista. Agora, por que não? Remir o tempo é aproveitar esse tempo para lermos a Bíblia, boas literaturas, tirarmos um tempo de devoção ao Senhor, em família, em oração, em consagração, em busca ao Senhor. Por que não aproveitar esse tempo que Deus nos dá para fazermos um exame introspectivo, uma avaliação do tanto quanto nós estamos comprometidos ou não com o Senhor? Deus muitas vezes permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos fazer algumas avaliações ou autoavaliações, porque estamos muito ocupados com tanta coisa, principalmente com as coisas materiais. Aí Jesus, ele vem e ele nos diz: não sou eu. Jesus vem e diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Queridos, o nosso segundo tópico diz a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ela não fica estática. A partir da convenção, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com expressão cheio do Espírito do Pentecoste, como no capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, naquele ato do batismo no Espírito. Agora, estar cheio do Espírito é a nossa vida cotidiana. Nós não podemos perder essa visão de forma alguma, queridos. Essa questão de não embriagar, essa frase de como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho, Provérbios, capítulo 23, versículo 31. A passagem em Provérbios explica a consequência destrutiva da bebedeira e a compra com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Queridos, quando a pessoa está embriagada com vinho, ela está embriagada com vinho, ela não tem noção do que está fazendo. Ela está totalmente vendida, embriagada na contenda, e a contenda nos afasta do Senhor, brutalmente nos afasta do Senhor. Embriagados, jogados, longe da comunhão. Permita-me dizer, e eu quero chamar a tua atenção para isso. Quanta gente perdeu o fervor espiritual? Não estão como no terceiro tópico aqui que nós temos, vigilante contra a frieza espiritual. Porque tanto a oração quanto a vigilância é imprescindível. Eu preciso orar, mas eu preciso vigiar. E para que a frieza espiritual ela não venha sobre mim como a igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículo 20 do livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Nós usamos muito esse versículo até para evangelizar.
Muitas pessoas usam esse versículo dizendo, Jesus está à porta e bate. Se alguém abre a porta, ele entra. Mas, queridos, não tem nada a ver. Permita-me esclarecer isso para você, não quero te decepcionar. Mas aquele texto é endereçado à igreja do Senhor que estava em Laodiceia. E Jesus estava do lado de fora, e ele estava batendo, porque a igreja já havia excluído Jesus da sua comunhão. Jesus já não era o centro, Jesus já não estava sendo adorado, Jesus já não estava sendo obedecido. O fervor espiritual foi perdendo gradativamente, de tal forma que Jesus estava do lado de fora dizendo, eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero cear, porque cear aqui fala de comunhão, de interação, de compartilhar. Cear aqui fala de intimidade. E Jesus disse, eu quero entrar, mas vocês não, permita-me usar dessa linguagem, mas vocês não me permitem, eu estou aqui do lado de fora, debaixo do sereno, do sol, da chuva, estou aqui, mas eu estou batendo. Jesus é educado, ele não invade, ele não arrebenta, ele não arromba. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais na provocação lá do deserto, quando Datã, Abirão, os filhos de Corá, a terra abriu e os engoliu. Quantas pessoas estão endurecendo o coração? Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia não tem um elogio sequer. Por quê? Eles próprios diziam, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Era uma igreja portuária, era uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade opulenta. Era uma cidade que eles se orgulhavam de ter criado um unguento que eles usavam exatamente para problema nos olhos, e eles se orgulhavam disso, como quem quisesse dizer, nós temos a fórmula para todos e quaisquer tipo de problema nos olhos. Eles se orgulhavam de ter o melhor tecido, eles eram fabricantes dos melhores tecidos. E aí Jesus, ele vem e ele toma essa questão, se foras frio ou quente, mas porque vocês é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Havia alguns aquedutos que levavam água, e quando a água chegava em Laodiceia, a água estava morna, não estava fria, não estava quente. Queridos, Jesus diz, olha, se vocês fossem quente ou frio, menos mal, mas vocês são mornos. O que significa isso? Vocês não têm sabor, vocês não provocam o desejo, eu não percebo em vocês o desejo de me buscar. Vocês dizem, eu estou rico, enriquecido, de nada temos falta. Aí Jesus, ele é muito contundente, queridos. Se eu dissesse isso, possivelmente me apedrejariam. Se você dissesse isso para alguém, para uma igreja, possivelmente te apedrejariam, não? Mas Jesus, como ele tem autoridade, ele disse, vocês não sabem que vocês é cego, nu, pobres, miseráveis. Aconselho que de mim compre ouro. Aconselho que de mim compre colírio para que unjam os vossos olhos e vejam. Então, queridos, Jesus fala para que aconselho que compre vestes, porque aquelas vestes de justiça própria não valem nada. Então, havia uma solução para aquela igreja que perdeu a vigilância, perdeu o fervor. Estavam agora vivendo uma vida totalmente alienada de Deus. Ao que tudo indica, isso aqui são especulações, entenda, são especulações. Ao que tudo indica, nas outras igrejas, e nessa época aqui havia uma perseguição muito atroz, muito ferrenha, por ordem de Domiciano. E ao que tudo indica, essa igreja aqui havia se vendido, estava adorando o imperador porque havia o culto ao imperador. E é a única igreja que não está sofrendo perseguições aqui.
Ao contrário, eles estavam se sentindo abastados. Mas houve uma repreensão, mas houve também um aconselhamento, tem um jeito. Aí você pode estar me dizendo, pastor, tem um jeito para a minha vida que eu perdi o sabor, o desejo de cultuar, de congregar, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Perdi o desejo de evangelizar, perdi o sabor pela presença de Deus. Deixa-me dizer, tem jeito. Deus, ele pode reacender, ele pode reavivar, ele pode te aquecer, ele pode dar sabor, porque o frio, a água fria a gente consome muito bem, o café, a maior parte das pessoas, quase 99% das pessoas, preferem o café quentinho. Agora, morno, água morna, quem é que toma água morna? Santos, eu quero finalizar dizendo para você, há uma saída, há um jeito. É quando nós nos colocamos diante de Deus em reconhecimento e dizemos para Deus, ó Deus, a minha justiça não passa de trapo de imundície, eu reconheço que na verdade eu preciso de um renovo, eu preciso me submeter uma vez mais à tua vontade, porque eu estou longe do Senhor. E alguém poderia me perguntar, pastor, existem alguns fatores que levariam uma pessoa a se esfriar? Óbvio, a falta de oração, a falta de leitura da Bíblia, uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano. Tudo isso nos afasta da presença de Deus. O significado de encher-se do Espírito é ter uma vida cristã de plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde o culto até o lar. Desde o lar até o trabalho, a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio ou não do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, queridos. E que nós possamos uma vez mais cantarmos. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Queridos, Deus quer trazer o fervor espiritual sobre as nossas vidas. Até uma próxima. Deus te abençoe. Shalom Larema, paz e prosperidade.